Você conectado em flashscore.com.br, seja muito bem-vindo a mais um episódio, um pré-jogo pesado de dois times que chegaram desbancando favoritos para essa fase quartas de final. Chega deixando o seu like, se estiver acompanhando pelo YouTube, comenta quanto é que vai ser Fluminense e Al Hilal, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no nosso canal. Presente para você, QR Code pintou na tela, é o nosso aplicativo de graça para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, de um lado, um surpreendente Fluminense, que avançou com autoridade, ganhando e mandando no jogo em Charlotte, diante da Inter de Milão por 2-0, e do outro, um surpreendente Al Hilal. Podemos dizer até que é uma zebra, porque desbancou um poderoso City. E o milionário Al Hilal, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, encara o Fluminense nesta sexta-feira. O jogo será disputado em Orlando às 4 da tarde pelo horário de Brasília. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não, sem dúvida, eu concordo com você. Dá para dizer que é uma quartas de final, né? Nesse caso aí de Flu e Al Hilal, surpreendente, né? Dos dois lados. É claro que se a gente for analisar, como a gente vem fazendo aqui, jogo a jogo, a participação dos times brasileiros lá na Copa do Mundo, aí já não é tão surpreendente assim, né? O Fluminense estreou na fase de grupo jogando muito bem contra o Dortmund, e aí fez uma partida, do ponto de vista tático, né, brilhante contra a Inter de Milão, e obviamente está, com toda a certeza, né, está fazendo jus a essa vaga aí nas quartas de final. O Fluminense, que também é aquela coisa, né, Fábio? Quando a coisa aperta, aí a gente sabe quem tem garrafa vazia para vender, né? E no caso do Fluminense, por exemplo, o Fábio, aos 45 anos, né, tá mostrando que ainda está numa forma excepcional. O próprio Thiago Silva, ali no miolo da zaga, é outro jogador que está demonstrando também uma vitalidade impressionante. E aí, junto com ele, né, tem vários outros jogadores ali, o Ignacio também, que está aparecendo bem, o Arias, né, que a cada jogo está tirando vários coelhos da cartola. Então, realmente o Flu chega bem, né, nessas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E do outro lado, o Al Hilal realmente surpreendente, né? Eu fiz esse jogo aqui para Flash Score, Al Hilal e City. Quando o City fez 1-0 ali aos 10 minutos, eu falei, vou ter que segurar minha garganta, que vai ser 5 vira, 10 acaba. Mas aí não, o Al Hilal foi para cima. O Al Hilal tem um bom time, né? Vamos combinar que é aquela coisa. Assim como os europeus, às vezes, olham meio que de rosto virado, assim, tal, para os sul-americanos, a gente também, às vezes, tem a tendência aqui no Brasil de diminuir, né? O futebol africano, o futebol asiático. Agora, o Al Hilal tem um timaço, né? Inclusive com vários jogadores que há alguns anos estavam fazendo sucesso, inclusive na Europa, né? Tem vários jogadores espetaculares, a começar pelo goleiro Bono, né? Que no caso, no Marrocos, na última Copa do Mundo, fez o que fez. Então, realmente, o Al Hilal, assim, inclusive agora, né, que está Al Hilal e Fluminense, para o Fluminense ficar bem atento, porque o Al Hilal realmente está jogando muito bem. E outra coisa importante, os jogadores do Al Hilal estão com sangue nos olhos, né? Porque, assim, você sair atrás do City, para quem não viu o jogo, né, o jogo começou 1-0 pro City e virou 1-0, né? Aí, no início do segundo tempo, em 7 minutos, o Al Hilal fez 2-1. Depois o City empatou 2-2 com o Haaland, e aí fomos à prorrogação. E aí, na prorrogação, o Al Hilal ficou 2 vezes na frente, né? Fez 1-0, que foi o 3-2, depois tomou um empate e acabou vencendo por 4-3. Eu achei interessante também, para a gente contextualizar, né, Edu, para o torcedor, porque a equipe do Al Hilal, que foi adquirida em 2023 pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e já investiu 3 bilhões de reais nos últimos 2 anos em reforços. Recentemente o Neymar estava lá. Exatamente. Eles pagaram 90 milhões de euros ao PSG. É que o Neymar não deu retorno nenhum, a não ser midiático. Mas o Malcolm
que foi comprado junto ao Zenit por 60 milhões de euros. Rubem Neves, que foi comprado por 55 milhões de euros ao Wolverhampton. Por exemplo, Mitrovic, que veio do Fulham por uns 53 milhões de euros. São alguns exemplos de que dinheiro não falta para o Al Hilal. E talvez seja uma das explicações para o time estar indo muito bem dentro desse Mundial de Clubes, inclusive com Guardiola falando, elogiando muito a atuação do adversário e destacando que, como não surpreendeu a ele o resultado, claro que decepcionou, mas não surpreendeu porque o Al Hilal tem formado equipes fortes, Edu. Não, sem dúvida. É um time muito bem compacto, né, no sistema defensivo e que tem umas transições espetaculares, né? E agora, voltando a falar do Fluminense, Fábio, a gente tem até a tela para mostrar, né, isso que eu estava dizendo da questão da compactação defensiva do Flu, né, do tricolor carioca. Aí é o mapa de desarmes do Inácio, né, do Ignácio, ele que fez 6 desarmes no jogo, mas em termos de duelos, ele foi o jogador que mais ganhou duelos na partida contra a Inter. Ele teve 15 duelos vencidos. E o segundo nesse ranking, o segundo colocado, no caso, é o John Arias com 14. Para ver como que o Arias também está entregando do ponto de vista defensivo, né? E aí, é claro, aí quando você junta, como eu disse, né? Thiago Silva, Fábio, e todo mundo ali que participa do sistema defensivo do Flu, aí fica mais fácil entender por que o Fluminense está conseguindo ultrapassar aí os seus obstáculos, né? E aí tem um componente no Fluminense que não terá o René, suspenso pelo segundo cartão amarelo, o Gabriel Fuentes vai ser o substituto. O Freitas também jogou muito, né, contra a Inter, é bom que se diga. Sim, aliás, o trio, Thiago, Freitas e também o Ignácio. E aí acho que essa mudança tática feita pelo Renato Gaúcho e que, do outro lado, o técnico da Inter de Milão não abriu mão de 3 zagueiros, inclusive o Carlos Augusto entra no segundo tempo fazendo a linha de 3, ele perdendo o jogo, ele não abre mão da sua convicção, o Renato não. O Renato foi muito inteligente ao espelhar o time e deixar o Fluminense compacto. 3 zagueiros, 3 volantes. O Fluminense andou próximo o jogo inteiro, Edu. Exatamente. Não, isso foi impressionante mesmo, a entrega física, né? Principalmente para defender contra a Inter. Essa foi a chave do jogo, não há dúvida quanto a isso, né? Ali no meio, o Martinelli, o Bernal, o Nonato, todo mundo fazendo o seu trabalho. E o Cano voltando a jogar bem, né? Que, na verdade, até no nosso aplicativo aqui da Flash Score, o melhor em campo do lado do Flu foi o Cano, com a nota 7.7, um pouquinho na frente do Arias. Você falou do Arias, inclusive, recentemente, no nosso bate-papo aqui, você elogiou muito ele, foi o segundo cara que mais desarmou e tal. Ele é um meia que foi contratado pelo Fluminense em 2021, o Flu pagou 3 milhões à época para adquirir 50% dos direitos dele junto ao Patriotas, clube que detém ainda 50%, é sócio do Fluminense na operação. Eu falei isso aqui, acho que no último pré-jogo do jogo da Inter, e repito, ele já ajudou o Fluminense, e aí sobe essa conta, eram 480 milhões em premiações, com conquistas de vaga, com títulos como foi o da Libertadores, da Recopa, e sendo protagonista. Se a gente somar os 70 milhões de avanço de fase, ele já ultrapassou R$500 milhão em contribuição para o Fluminense. Agora, será que o John Arias fica no Fluminense depois que ele sair do Mundial de Clubes? Porque é impressionante. Eu vejo ele jogando tranquilamente. Tudo bem que ele já tem 27 anos, talvez essa idade o atrapalhe para os grandes clubes europeus, mas, por exemplo, ele não teria vaga no United? Não, teria sim. Não, eu acho que o Fluminense precisa abrir o olho com o Arias, assim como o Palmeiras precisa abrir o olho com o Rios. Com o Rios, porque o Rios também está jogando muito, e claro que essa Copa do Mundo de clubes da FIFA serve, claro, como uma vitrine, né, Fábio? Então, sim, eu acho que o Arias ainda tem espaço lá na Europa. É claro que o Fluminense agora com um cofre um pouco mais reforçado, talvez consiga segurar o Arias,
pelo menos, sei lá, até o fim do ano, né? Porque, afinal de contas, aqui no Brasil estamos no meio da temporada. Inclusive, no outro final de semana já tem Campeonato Brasileiro de novo, né? Já tem um tal de Palmeiras e Santos, São Paulo e Flamengo. A tabela aí está recheada de bons jogos já a partir do dia 12 e 13 de julho, né, Fábio? E aí, só para reforçar aquilo que a gente estava falando do Al Hilal, a gente tem a tela para mostrar, né, do gol do Malcom contra o City. Olha só a transição do time saudita, né? A jogada começa lá atrás, né? Isso aí foi após um escanteio do City. A bola caiu ali no Cancelo, ele deu 2 toques na bola, já jogou para frente, o Malcom dominou, carregou e bateu na saída do Ederson, né? Ou seja, foi uma transição rapidíssima. Essa é a grande característica do time do Al Hilal, que o Renato aí vai ter que estudar de como segurar isso, né? Lembrando que o Al Hilal tem também o Lodge, né? O brasileiro, o Renan Lodge, que joga ali na lateral esquerda, que jogou muito bem também contra o City, né? E lá na frente tem o Marcos Leonardo, que acabou ficando no lugar do Neymar, né? Ao lado do Malcom. É uma dupla de ataque, vamos dizer assim, brasileira, né? O Marcos Leonardo, que foi jogador do Santos, né? Aqui em São Paulo, e o Malcom, que começou no Corinthians. São os dois aí jogadores mais ofensivos, ou pelo menos foram, né? Contra a equipe do City. Então, essa transição da equipe saudita, né, dirigida agora pelo Simone Inzaghi, né, ele que foi vice-campeão da Liga dos Campeões com a Inter, realmente incomoda demais o adversário. No caso do City, o City não conseguiu, durante o jogo todo, o City não conseguiu neutralizar essa jogada, porque a maioria das vezes que o Al Hilal chegou ao gol, né, e chegou na área adversária foi com essas transições rápidas. Você falou de dinheiro e a gente citou aqui a premiação da Copa do Mundo de Clubes. Quem avançar de fase coloca mais 110 milhões aproximadamente de reais no bolso, mas os jogadores do Al Hilal tiveram uma surpresa no vídeo até que foi divulgado pelo clube, no vestiário. Abriu o cofre lá, o príncipe. O Farhad Bin Nafel. Ele chegou, fez uma comemoração e ninguém conseguia identificar o que ele falou e tal, mas a euforia foi muito grande depois da fala. E aí, nessa semana, logo depois, veio a público a informação de que ele vai premiar cada atleta por conta da vitória em cima do City, que também tem um sheik rival a ele, né? Então, tem toda essa geopolítica em jogo aí, né? Tinha, né? Toda essa geopolítica. Que o sheik, no caso, é do Emirados Árabes Unidos, né? Isso. E aí o Malcom e os seus colegas estão rindo à toa, porque vão botar no bolso 2.900.000 reais. Quanto é que será que vale a vaga para a semifinal, hein? Eu tô curioso. Não tem sheik do lado do Fluminense. Mas tem um cheque lá, um negócio aí para assinar que vai ficar violento. Agora, Fábio, eu não acho surpreendente, é claro, não é fácil, não estou dizendo que o Fluminense é amplamente favorito, mas dá para imaginar semifinal brasileira, né? O que seria realmente bastante inesperado, né? A gente que vem analisando aqui rodada a rodada. Sim. Claro, assim, o Palmeiras e o Fluminense não tem nada a ver que o City caiu antes, enfim, que a tabela mudou bastante e tal. Então, sim, desse lado da chave, dá para imaginar, por que não, Palmeiras e Fluminense numa semifinal, o que, claro, garantiria um brasileiro na final, né? O que seria mais surpreendente ainda. E claro que do outro lado, aí sim, tem os grandões lá, né? A gente vai ter o Real com o Dortmund e o Bayern com o PSG. Aí sim, na final, a coisa vai ficar mais complicada, né? Mas assim, aí só de a gente imaginar. Exatamente, só de a gente imaginar que entre Palmeiras, Fluminense, Al Hilal e Chelsea vai ter um finalista, isso já é surpreendente. Seria fantástico, realmente. Lembrando que os jogos do Fluminense e do Palmeiras acontecem na sexta-feira. Avançando, eles se enfrentam, né? Quem vencer vai fazer o confronto terça-feira, dia 8, em Nova Jersey, às 4h, pelo horário de Brasília, brigando por uma vaga na final que acontece também em Nova Jersey, dia 13, domingo, às 4h. E a outra semifinal é quarta-feira, né? Também às 4h.
Exatamente, exatamente. Edu, forte abraço, grandes jogos aqui na Flash Score, não dá para perder nada, amigo. É verdade, um abração, vamos acompanhar tudo de perto aqui na Flash Score, sim. Com certeza. Muito obrigado pela sua conexão com a gente, deixando o seu like, comentando e compartilhando. E baixou o aplicativo? Pinta aqui no cantinho da tela para você. Escaneia aí com o seu celular o QR Code e tenha muita informação na palma da sua mão. Boa sorte aos brasileiros e a gente aqui da Flash Score vai estar acompanhando tudo para você que é um apaixonado por futebol. Tchau, tchau.